Imagina existir um lugar na Terra onde, se você gritar por socorro, não existe absolutamente ninguém perto o suficiente para ouvir. Nenhuma cidade, nenhuma ilha habitada, nenhum porto. Só água. Água em todas as direções. E o mais desconfortável, mesmo estando no planeta Terra, você estaria mais perto de astronautas flutuando no espaço do que de qualquer outro ser humano em terra firme. Esse lugar existe. E ele não é um mito. O Ponto Nemo não é um buraco, não é uma ilha, não é um local turístico. Ele é um ponto matemático perdido no meio do Oceano Pacífico, calculado com precisão fria, o ponto mais distante possível de qualquer pedaço de terra habitada. Mais de 2.600 quilômetros separam esse lugar da civilização mais próxima. Para ter uma noção real disso, se você estivesse ali, um pedido de resgate demoraria dias. Isso se alguém sequer pudesse chegar até você. E é aqui que a coisa começa a incomodar de verdade. Porque o Ponto Nemo não parece assustador no mapa. Ele é só um pontinho azul no meio de outros azuis. Mas quando você entende o que ele representa, a sensação muda. É o lugar onde o conceito de isolamento deixa de ser psicológico e passa a ser físico. Não é solidão emocional, é solidão geográfica, absoluta. Enquanto em qualquer outro ponto do oceano você ainda está relativamente perto de alguma rota marítima, de algum continente, no Ponto Nemo não há tráfego. Navios não passam por ali. Aviões evitam. Não porque é proibido, mas porque não faz sentido. Não há nada, nenhum recurso, nenhuma parada, nenhuma vantagem, só o vazio. E talvez o mais perturbador seja perceber que, mesmo vivendo em uma era de satélites, GPS e mapas detalhados, existe um lugar onde a presença humana é praticamente inexistente. Um ponto do planeta que não foi feito para nós, onde não há sinal de celular, não há horizonte reconfortante, não há referência visual além da linha entre o céu e o mar. Depois de alguns minutos, tudo começa a parecer igual. Depois de algumas horas, o cérebro começa a sentir. Pesquisadores já compararam a sensação de estar no Ponto Nemo com um tipo de confinamento ao ar livre. Você não está preso por paredes, mas está cercado por algo que não permite erro, não permite distração. O oceano ali não é bonito no sentido comum. Ele é monótono. E essa monotonia começa a pesar. Talvez por isso o Ponto Nemo cause tanto desconforto quando as pessoas descobrem que ele existe, porque ele quebra uma ilusão silenciosa, a de que o planeta já foi todo dominado, mapeado e compreendido. Esse ponto prova o contrário. Ele é um lembrete de que ainda existem lugares onde o ser humano não é o centro, não é prioridade e não é bem-vindo. E quando você entende isso, surge uma pergunta inevitável, quase incômoda. Se esse é apenas um ponto na superfície, o que mais pode existir nas profundezas abaixo dele, onde nunca estivemos de verdade? Existe um detalhe sobre o Ponto Nemo que quase ninguém conta logo de início, mas que muda completamente a forma como você enxerga esse lugar. Diferente do que a maioria imagina, ele não é um paraíso azul cheio de vida marinha exótica. Pelo contrário. O Ponto Nemo é um dos lugares biologicamente mais vazios do oceano. E isso é profundamente perturbador. Em grande parte do mar, mesmo longe da costa, a vida encontra um jeito. Correntes trazem nutrientes, micro-organismos se espalham, peixes seguem rotas invisíveis. Mas no Ponto Nemo isso simplesmente não acontece. As correntes oceânicas giram ao redor dele como se o isolassem ainda mais, impedindo que nutrientes cheguem com facilidade. O resultado é um ambiente pobre, silencioso e quase estéril quando comparado ao resto do oceano. É estranho pensar nisso, porque o oceano costuma ser associado à abundância. Mas ali, a água é tão limpa e pobre em vida que chega a parecer um deserto líquido. Poucos peixes, pouco plâncton, pouco movimento. A vida existe, mas em um nível mínimo, quase invisível.
E quando não há vida ao redor, o silêncio não é apenas sonoro, ele é psicológico. Imagine passar horas olhando para a superfície do mar, esperando ver algo, qualquer coisa, um cardume, uma ave, um sinal de movimento, e nada acontece. Não há gaivotas sobrevoando, não há golfinhos acompanhando embarcações, não há sinais de cadeia alimentar ativa. Para quem já esteve ali, o relato é quase sempre o mesmo. Uma sensação desconfortável de que o oceano, naquele ponto, está vazio demais. E é exatamente aí que entra a talassofobia, mesmo em pessoas que nunca tiveram medo do mar. O cérebro humano é treinado para buscar padrões, movimentos, sinais de vida. Quando esses sinais desaparecem, algo começa a soar errado. O oceano deixa de ser apenas grande e passa a ser indiferente. Não hostil de forma agressiva, mas de um jeito muito mais inquietante, como se você simplesmente não importasse. Esse vazio também tem um efeito curioso no tempo. Sem referências visuais, sem mudanças no ambiente, os minutos parecem mais longos. O horizonte não muda, a água não muda. O céu parece sempre igual. A sensação é de estar parado, mesmo se movendo. É como se o mundo tivesse entrado em modo de espera. E talvez o mais irônico de tudo seja perceber que esse é um dos lugares mais limpos do oceano em termos naturais. E, ao mesmo tempo, um dos mais abandonados. Um lugar onde a ausência de vida não traz paz, mas desconforto. Porque o silêncio absoluto não foi feito para ser experimentado por muito tempo. Quando você entende que existe um ponto no planeta onde até a vida marinha parece evitar, a pergunta muda de forma. Não é mais o que existe ali, mas sim, por que a sensação de vazio incomoda tanto? E talvez a resposta seja simples demais para ignorar, porque esse tipo de vazio nos lembra que nem sempre há algo esperando por nós no final do caminho. Em algum momento, alguém percebeu algo ainda mais estranho sobre o Ponto Nemo. Se quase ninguém passa por ali, se praticamente não há vida, se não há cidades, rotas comerciais ou presença humana constante, então, aquele lugar tinha uma característica rara no planeta moderno. Ninguém seria afetado se algo caísse ali. E foi assim que o Ponto Nemo deixou de ser apenas o lugar mais isolado da Terra e passou a cumprir um papel silencioso na história da humanidade. Um papel que quase nunca aparece nos livros, mas que acontece há décadas, longe dos nossos olhos. Quando uma estação espacial chega ao fim da sua vida útil, ela não pode simplesmente ficar orbitando para sempre. Em algum momento, precisa cair. E essa queda não é um acidente. Ela é planejada. Cada cálculo é feito para garantir que os destroços não atinjam cidades, aviões ou rotas marítimas. O destino escolhido para esse fim é quase sempre o mesmo, aquele ponto esquecido no meio do Pacífico. O Ponto Nemo se tornou, sem nunca ter sido oficialmente inaugurado, o cemitério espacial do planeta. Fragmentos de foguetes, satélites e até estações espaciais inteiras já tiveram sua última viagem apontada para esse lugar. Objetos que cruzaram o espaço por anos terminaram sua existência caindo em um oceano onde praticamente ninguém está olhando. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, quando for desativada, também terá esse destino. Um dos maiores símbolos da presença humana fora da Terra vai acabar ali, afundando lentamente em um dos pontos mais solitários do planeta. É difícil não sentir um certo peso simbólico nisso. E existe algo ainda mais desconfortável nessa história. Quando esses objetos entram na atmosfera, parte deles se desintegra. Mas nem tudo vira pó. Alguns fragmentos resistem ao calor extremo e atingem o oceano. Eles afundam em silêncio, atravessando quilômetros de água até repousarem no fundo do mar, em um lugar que já era vazio e que agora guarda restos da nossa tecnologia. O mais curioso é que, enquanto esses destroços caem, astronautas em órbita passam mais próximos do Ponto Nemo do que qualquer ser humano em terra firme. É um paradoxo quase poético.
O ponto mais isolado da Terra é, ao mesmo tempo, o mais conectado com o espaço. Esse uso do ponto Nemo revela algo profundo sobre a forma como lidamos com o planeta. Quando não sabemos onde colocar algo, quando algo deixa de ter utilidade, nós escolhemos o lugar onde ninguém está, o lugar que não pertence a ninguém, como se o isolamento fosse sinônimo de permissão. E talvez essa seja a parte mais inquietante dessa história. O ponto Nemo não é apenas um vazio natural. Ele se tornou um espelho silencioso das decisões humanas. Um lugar onde enterramos não só máquinas, mas também a ideia de que tudo o que está longe deixa de importar. E quando você percebe isso, começa a surgir uma sensação estranha. A de que o lugar mais isolado do planeta pode estar carregando mais da nossa história do que muitos lugares habitados. Agora, tenta imaginar a cena de forma prática. Um navio no meio do oceano, dias sem ver terra, sem cruzar com outra embarcação, sem sinal de rádio além do essencial. Em determinado momento, o capitão olha o GPS e percebe que está exatamente ali. Não existe placa, não existe boia, não existe aviso. Nada muda ao redor. Mas aquele ponto específico é o mais isolado de todo o planeta. Em algumas regatas internacionais, quando os barcos passam perto do ponto Nemo, os tripulantes relatam algo curioso. A sensação de estar fora do mundo. Não é medo imediato, é um desconforto silencioso. Como se o oceano estivesse grande demais até para o pensamento. E quanto mais tempo você fica ali, mais difícil é explicar o que está sentindo. Existe também um detalhe pouco comentado. O fundo do mar nessa região guarda restos de tecnologia humana que nunca mais serão vistos. Peças de foguetes, fragmentos de satélites e estruturas gigantes descansam a milhares de metros de profundidade em um lugar onde ninguém vai mergulhar para buscar. É como se o planeta tivesse escolhido um ponto específico para guardar segredos que não queremos encarar. E enquanto tudo isso está lá embaixo, acima desse mesmo ponto, astronautas passam em silêncio a bordo da Estação Espacial Internacional. Por alguns minutos, eles são literalmente os humanos mais próximos daquele lugar na Terra. Essa coincidência faz o ponto Nemo parecer menos um ponto geográfico e mais um símbolo de limite, de silêncio, de tudo aquilo que a humanidade prefere manter distante. Porque quando algo está longe o suficiente, ele deixa de incomodar. Ou pelo menos é isso que acreditamos. Talvez seja por isso que o ponto Nemo fascina tanto. Ele não ameaça, ele não ataca, ele apenas existe e lembra de forma silenciosa que o planeta ainda tem lugares que não se curvam à nossa presença. Se esse tipo de mistério te prende, se essas histórias fazem você olhar o mundo de um jeito diferente, deixa o like agora. Compartilha esse vídeo com alguém que também se fascina pelo desconhecido e se inscreve no canal, porque aqui a gente continua explorando os lugares, histórias e segredos que quase ninguém tem coragem de encarar.